Amados e queridos irmãos e estudantes da Palavra de Deus, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazermos nosso estudo bíblico da aula teológica, do estudo dos livros dos profetas maiores. Os irmãos ouviram aí, né, um belíssimo hino, conhecido como o Lamento de Israel, né? Semana passada estivemos falando sobre livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, aonde o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia. Cativeiro esse que teria duração de 70 anos de cativeiro, né? Onde Jerusalém, nós vimos já no livro de Lamentações, livro do profeta Jeremias, Jerusalém foi queimada, incendiada e destruída. Muitas pessoas morreram. Nabucodonosor destruiu a cidade, o exército, e foram levados para o cativeiro da Babilônia, né? Semana passada nós demos uma pincelada, né, no livro de uma introdução no livro de Ezequiel. Falamos sobre o capítulo 1. Não sei se os irmãos leram lá o capítulo 1, onde fala sobre a visão de Ezequiel da glória de Deus, né? Não dá para saber ao certo o que ele via, né? Se nós formos pegarmos aquilo que está escrito e formos desenhar aquilo lá, né, ia ficar uma coisa meio esquisita, mas só que existe um significado por detrás daquilo. Desde já eu quero também pedir desculpa aos irmãos, né, pela forma que a gente estamos fazendo o nosso estudo, né? Eu estou deitado na cama, uma forma, gostaria de dar uma forma mais apresentável, né? Mas os irmãos, peço aos irmãos, oração aos irmãos, porque neste último dia 26, sexta-feira, né, de agosto, sofri um acidente de moto, né? Estou aguardando agora ser chamado para fazer a cirurgia final. Eu fiz uma cirurgia aqui na Santa Casa, e agora estou aguardando para voltar lá e fazer a cirurgia definitiva, né? Graças a Deus não aconteceu coisa pior, né? Eu acabei quebrando o tornozelo e eu creio que a vitória é grande no nome de Jesus. Peço a oração dos irmãos. Não sei se vai dar para os irmãos verem o jeito que está a perna, mas vou tentar mostrar para os irmãos. Conseguiram ver? Mas vamos ver se a gente consegue fazermos mais esta aula no nome do Senhor Jesus, né? Prosseguindo, nós falamos sobre a visão de Ezequiel, que viu a glória divina. Agora a explicação da visão, né? Porque toda visão ela tem um significado, né? Nem tudo aquilo que parece realmente de fato aquilo que estamos vendo, né? Às vezes tem um significado por detrás de tudo aquilo. Assim é a visão de Ezequiel. Inicialmente a visão parece algo confuso, misterioso, mas a sua importante mensagem está esclarecida à medida em que a estudamos com profundidade. Para entender a visão, é necessário compreendermos o significado das palavras semelhança ou parecido com, né? Ou às vezes, né, nós vemos no livro de Atos, de Apocalipse, a palavra como que, né? Quer dizer,
parecia com algo, era semelhante a algo, né? Mas não significava que era de fato aquilo, que são usadas 15 vezes nesse capítulo. A visão é, na verdade, uma representação simbólica do mundo espiritual invisível, de maneira que o significado não se restringe aos seus objetos visíveis, mas no significado espiritual que eles representam. Por exemplo, a nuvem tempestuosa representava a vinda do julgamento divino sobre Jerusalém, né? Então essa nuvem representava o julgamento divino, inclusive representava a Babilônia, né? Note que assim como a nuvem veio do norte, o exército de Babilônia igualmente procedeu do norte. Deus pessoalmente estava entronizado no centro, diretamente acima das nuvens do juízo. Ele é aqui retratado num trono com rodas, cercado de servos que o atendia no que desejasse. O símbolo do trono com rodas serve para demonstrar a universalidade de Deus. Sua presença, seu poder não estão limitados ao templo em Jerusalém, né? Inclusive, a palavra diz no livro de Isaías que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habite, né? Inclusive nos Salmos é escrito esse texto: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então o universo inteiro, né, pertence ao Senhor, né? O Deus, ele governa o universo inteiro, né? Ezequiel usou a visão do trono divino para assegurar aos judeus cativos que Deus permanecia com eles até mesmo no cativeiro e que estava sempre no controle soberano de todos os eventos que acontecessem em suas vidas. O vasto espaço azul entre Deus e as suas criaturas representa a santidade de Deus. Sua presença, como a de um fogo ardente, representa sua justiça. E quando o arco representa sua misericórdia e fidelidade para aqueles que o amam, né? Porque o arco de Deus, o arco celeste, representa aliança, representa conserto, né? Assim como foi com Noé após o dilúvio, Deus colocou o arco no céu para que venha se lembrar da aliança, do conserto que o Senhor tinha com o povo da terra e não destruiria mais a humanidade por meio das águas, né? As rodas gigantescas simbolizavam os atributos da onisciência de Deus. Os olhos nos aros da roda, a sua onipresença, né? Rodas dentro de rodas, né? Nenhuma pessoa ou lugar está escondido à vista de Deus ou pode escapar da sua presença, né? O Salmo 119 nos diz isso, né? Como fugirei da tua presença, né? Se eu subir ao céu, ali tu estás. Se fizer o meu ninho entre as estrelas, ali estarás, né? Se fazer a minha cama ao profundo mar, ali o Senhor também estás, né? Então Deus, ele está em todo lugar. A sua onipresença, ela é real, né? Os quatro seres juntos ao trono possuem uma aparência radiante, porque reflete a glória daquele a quem eles servem, né? Mais para frente nós vamos ver que esses seres são chamados de querubins, né? Inclusive eles têm quatro rostos, né? Eles são identificados como querubins que ornamentavam o tabernáculo, dos quais é feito referência no livro de Apocalipse, Ezequiel capítulo 10, Apocalipse capítulo 4, versículos 6 e 8. Suas características de inteligência, atitudes de servo,
poder e natureza celestial são representadas nas faces do homem, do boi, do leão e de águia. Esses seres que tinham mãos para servirem e asas para mobilizares, movia-se no impulso das ordens de Deus, né? A aparência de fogo resplandecente sobre a nuvem e os relâmpagos que saíam falam do julgamento divino prestes a cair, né, sobre a nação de Israel. O propósito dessa visão foi de ensinar a Ezequiel a importante verdade de que o julgamento divino sobre Israel era iminente e inevitável, mas Deus, que estava sentado sobre o trono, acima do trono, estava no soberano controle de cada detalhe de cada evento que ocorreu na vida dos judeus. Deus é um Deus universal, que nunca abandona o seu povo, nem se esquece das suas promessas para com eles, né? Deus exerce soberano controle sobre todos os eventos da vida, em qualquer situação. Devemos lembrar que, acima de tudo, Deus ainda continua no seu alto e sublime trono, né? Aleluia. Deus está no governo, no controle do universo, da história, da raça humana, né? A visão de Ezequiel, capítulo 2, de 1 ao 3, o Senhor levantou Ezequiel e o convocou como mensageiro para o Israel rebelde. Ele encorajou o profeta para que não temesse, mesmo diante de hostilidades ou perigos intensos. Ezequiel deveria proclamar a palavra do Senhor, qualquer que fossem as reações, para simbolizar sua convocação. O Senhor instruiu Ezequiel a comer um rolo que continha palavras de lamento e julgamento. Ele prometeu dar a Ezequiel a determinação, a perseverança, a firmeza de que precisaria para enfrentar os ouvintes obstinados, né? Que Ezequiel foi chamado por Deus como um atalaia, como aquele que haveria de avisar o povo, de alertar o povo sobre a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tinha determinado, né? Ezequiel foi convocado para ser o atalaia de Deus. Depois desse encontro com o Senhor, o Espírito Divino conduziu Ezequiel à comunidade exilada em Tel Abib, na Babilônia, onde se assentou em silêncio, perplexo, por uma semana. O Senhor então o convocou para servir como sentinela, responsável por alertar os seus ouvintes quanto ao julgamento divino iminente, né? Ezequiel devia avisar tanto os perversos quanto os justos que fossem tentados a recuar, né? Caso o profeta falhasse na tarefa, o sangue deles recaria sobre a sua cabeça, né? Se o Senhor alertasse e Ezequiel não avisasse, né, ficasse quieto, né? Porque era como se fosse um sentinela dentro de uma cidade, né? O sentinela, ele fica na torre da muralha da cidade. Aí quando ele vem a aproximação do inimigo, ele tem que trocar a trombeta, ele tem que avisar que o inimigo, que o perigo está vindo, né? E se ele não avisar, o povo seria pego desprevenido e o sentinela seria culpado, né? Por isso que, assim como um sentinela, o profeta Ezequiel, ele deveria, né, levar a mensagem de Deus ao povo, daquilo que o Senhor, né, tinha determinado. Assim que a sua missão foi anunciada,
impuseram-se pesadas restrições a ele. Ezequiel não teria liberdade de proclamar mensagem de alerta como e quando quisesse. O Senhor instruiu a entrar em casa, onde permaneceria confinado e impossibilitado de falar. Ele poderia sair ou falar apenas quando o Senhor orientasse. Especificamente nesse sentido, essas restrições seriam uma lição concreta para o povo de Deus, com o intuito de ensinar que a rebeldia tornava cada vez mais difícil Deus comunicar com o seu povo, né? Então a dureza do coração do povo judeu, né, dificultava ouvir a voz de Deus, né? E assim é muitos, né, que endurece os corações, né, e não consegue ouvir a voz de Deus, né? Lições concretas de julgamento, capítulo 4. A dramatização do cerco de Jerusalém. O Senhor instruiu Ezequiel para que desenhasse Jerusalém numa placa de argila, ou talvez no tijolo, e representasse em miniatura um cerco completo à cidade, com rampas de cerco, acampamentos dos inimigos e arietes, antiga máquina de guerra. O profeta também deveria colocar uma panela de ferro entre si e a cidade. Este ato talvez instruísse, ilustrasse a natureza inviolável do cerco, ou representasse a barreira entre Deus e seu povo pecador. O Senhor também instruiu o profeta a levar simbolicamente o pecado, ou talvez a punição de Israel. Ele deveria deitar-se sobre o lado esquerdo por 390 dias, correspondente aos anos do pecado ou punição do reino do norte. Ezequiel capítulo 4, 9 ao 17, descreve o profeta realizando várias atividades, e isso indica que às vezes ele se levanta, saindo daquela posição simbólica. Não se sabe ao certo se aquilo simbolizava épocas de pecados no passado ou de punições futuras. O significado dos números 390 e 40 também é incerto. Por ordens do Senhor, Ezequiel fez pães com vários grãos e os guardou num jarro durante o período de 390 dias, né? Ezequiel capítulo 4, versículo 5, 9 ao 12. Ele deveria comer uma porção diária de 228 gramas de pão, completada por meio litro de água. Essa era a dieta restrita, simbolizaria o racionamento de comida que seria necessário durante o cerco iminente de Jerusalém, né? Até a porção, a quantidade de comida que o povo deveria comer, né, foi representada pelo profeta Ezequiel. O Senhor também disse a Ezequiel que assasse o pão sobre o fogo obtido pela queima de excremento humano. Ainda que a lei no Antigo Testamento não o proibia especificamente, dá a entender que isso era considerado impuro. O ato de Ezequiel pronunciava o destino dos exilados, forçados a ingerir alimento em terra estrangeira impura. Quando Ezequiel objetou que sempre se alimentara cerimonialmente puro, o Senhor permitiu que ele empregasse excremento de vaca como combustível, né? O cabelo de Ezequiel. O Senhor também disse a Ezequiel que raspasse todo o cabelo da cabeça e os pelos da face e dividisse
os fios em 3 partes iguais. Ele deveria queimar um terço do cabelo, né? Cortar outro terço com uma espada e lançar o terço restante ao vento. Esses atos simbolizavam a destruição iminente de Jerusalém e o exílio dos seres humanos, né? Ao mesmo tempo, Ezequiel deveria apresentar alguns fios de cabelos nas ornas das próprias roupas, simbolizando o remanescente que sobreviveria ao julgamento. Entretanto, para mostrar a severidade e a extensão do julgamento divino, ele deveria jogar alguns desses fios no fogo. O pecado de Jerusalém seria a causa da sua queda. Apesar da sua condição privilegiada, o povo de Deus havia se rebelado contra os mandamentos do Senhor e profanado o templo com ídolos. O julgamento divino seria tão severo que o povo faminto chegaria a comer os membros da própria família. 2/3 da população da cidade pereceriam pela fome e pela espada, enquanto outro terço seria para o exílio. As nações vizinhas tratariam Jerusalém como objeto de zombaria, né? O quadro era a situação da nação de Israel. Profecia do julgamento iminente, capítulo 6. O julgamento dos lugares altos. Em toda a terra o povo havia erguido altares para cultuar deuses pagãos. O Senhor estava para destruir esses altares e encher os seus santuários pagãos com cadáveres e ossos daqueles que ali cultuavam. De norte a sul a terra seria devastada. Entretanto, o Senhor preservaria um remanescente e o espalharia entre as nações. Esses sobreviventes um dia reconheceria a soberania do Senhor e confessaria os seus próprios pecados de idolatria, né? O dia do Senhor, Ezequiel capítulo 7. Chegara o dia do julgamento de Judá. Não havia atraso, pois os atos sangrentos, arrogantes e violentos da nação exigiam punição. O Senhor daria paga aos pecados do seu povo e não teria misericórdia para com ele. Seu julgamento seria completo e inevitável. A praga e a fome mataria os que estivessem dentro de Jerusalém, enquanto os espadas inimigas assassinariam os que vivessem no campo ao redor. Aterrorizados, aos poucos sobreviventes fugiriam para as montanhas e lamentaria o seu próprio destino. Descartariam a prata ou ouro, tendo consciência de que isso não os salvaria. O inimigo saquearia suas riquezas e profanaria o templo. No mesmo, os líderes religiosos e civis das nações, incluindo o próprio rei, seriam capazes de evitar esse dia de julgamento, né? Então nós podemos ver que o livro de Jeremias, Lamentação, Ezequiel, né, não é um livro que traz, né, que traz coisas alegres, né, mas as coisas tristes, né, de juízo, de julgamento, de derrota, de punição, né, pelos pecados de idolatria da nação, do afastamento da nação, por esquecer-se do Senhor, né? E continuando, a glória de Deus afasta-se do templo corrompido. Ezequiel capítulo 8. A idolatria no templo. Enquanto estava sentado em sua casa com alguns anciões exilados de Judá, Ezequiel teve uma experiência
surpreendente. Transportado numa visão ao templo de Jerusalém, ele viu o ídolo junto à porta setentrional do pátio interior. Também estava presente a glória do Senhor, que ele presenciara 2 vezes antes. Entrando no pátio por um buraco no muro, Ezequiel viu secretamente anciões da terra, oferecendo incensos às imagens de animais impuros, desenhados nos muros. Cada um daqueles anciões também cultuava um ídolo particular em segredo, pensando que seus atos ficariam ocultos ao Senhor. Voltando à porta do norte, Ezequiel viu mulheres chorando por Tamos, deus da Mesopotâmia da fertilidade, que se supõe ter sido confinada ao submundo. Voltando para o pátio interior, ele observou 25 homens cultuando ao sol bem na entrada do templo. Tal flagrante desrespeito pelo Senhor exigia punição, e bem no templo ali em Jerusalém. A glória do Senhor se vai. No capítulo 9 a 11 descreve o afastamento paulatino da glória de Deus do templo corrompido. O Senhor convocou 6 executores e um escriba. O Senhor instruiu o escriba a colocar uma marca na fonte de cada pessoa fiel da cidade. Ele então encarregou os executores de matar impiedosamente todos os que não portassem essa marca, a começar pelos limites do templo. Quando Ezequiel expressou sua preocupação de que toda a nação fosse exterminada, o Senhor lembrou a ele que o julgamento era bem merecido. A terra estava cheia de sangue e injustiça, e o povo havia perdido a fé no Senhor. Quando o escriba retornou de sua tarefa de marcar o justo, o Senhor lhe disse que juntasse brasas dentre as rodas do seu carro flamejante e o espalhasse sobre a cidade, no ato de julgamento purificador. Mais uma vez, o veículo que leva o trono de Deus é descrito em detalhes, e as criaturas do capítulo 1 agora são chamadas especificamente de querubins. Na visão anterior, uma roda seguia cada querubim em seus movimentos. A glória do Senhor, que antes deixara o trono acima dos querubins e se movia para a entrada do templo, agora voltava a subir no carro dos querubins. Os querubins se levantaram e pararam sobre a porta oriental do templo. Na porta abaixo havia 25 homens, incluindo Jaazanias e Pelatitas, 2 líderes do povo que dava mau conselhos aos habitantes e lhe garantia que não sofreria nenhum dano. Eles se comparam a carne numa panela que permanecia intocada pelas chamas debaixo dela. O Senhor disse a Ezequiel que profetizasse contra eles. O Senhor traria contra eles a espada e os conduziria para fora da cidade, para o exílio. Enquanto Ezequiel proclamava a mensagem, Pelatitas morreu. De novo, Ezequiel expressou a preocupação de que o remanescente do povo fosse destruído. O Senhor garantiu ao seu profeta que ele não abandonara de todo o seu povo e estava preservando o remanescente entre os exilados, e um dia o levaria de volta à terra. Essa comunidade restaurada rejeitaria os deuses ídolos e cultuaria o Senhor com verdadeira devoção.
Depois dessa palavra que garantia o carro que levava a glória de Deus, elevou-se da cidade e parou no meio do Monte das Oliveiras, a leste da cidade. Ezequiel 11, 23. O Senhor abandonara sua morada escolhida, deixando-a desprotegida e vulnerável à invasão. Neste momento, terminou a visão de Ezequiel e ele o relatou aos seus companheiros exilados, né? Agora, lições concretas do exílio. Ezequiel prepara a sua bagagem, né? O Senhor instruiu Ezequiel a juntar seus pertences e depois, na presença dos seus companheiros exilados, cavar um buraco na parede da própria casa à noite e fingir estar fugindo. Ele deveria carregar seus pertences sobre os ombros e cobrir a face. Ao fazê-lo, estaria encenando o destino de Zedequias, rei de Judá. Poucos anos mais tarde, quando a conquista babilônica de Jerusalém tornou-se inevitável, Ezequias arrumaria seus objetos pessoais e fugiria à cidade à noite. Os babilônicos o capturariam, vazaria os seus olhos e o levaria para o exílio, né? E nós vemos no livro de Jeremias que foi realmente isso que aconteceu, né? Ezequiel treme enquanto come. A seguir, o Senhor instruiu Ezequiel a tremer violentamente enquanto comia e bebia. Fazendo isso, estava representando o destino dos habitantes de Judá e Jerusalém. Quando os babilônicos devastassem a cidade, a ansiedade, o desespero os dominaria de tal maneira que não seriam capazes nem de saborear uma refeição, né? Corrigidas as percepções enganosas dos profetas, né? Os israelitas tinham um ditado: prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia, né? O provérbio parece refletir seu ceticismo a respeito das mensagens dos profetas do Senhor. O Senhor anunciou que o ditado deveria ser trocado por os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia, né? Eles estavam querendo ver o tempo passar, mas não estavam querendo ver a profecia se cumprir, né? Mas o Senhor mudou, dizendo que o tempo estava próximo e todas as profecias seriam cumpridas, né? Inclusive no livro de Apocalipse, né? Capítulo 1, no capítulo 1, diz a Bíblia Sagrada, né, que bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, se não me falha a memória, né? Pois ele estava para cumprir os seus decretos. Alguns também pressupõem erroneamente que a mensagem profética de Ezequiel pertencia a um futuro distante, sendo-lhes, portanto, impertinente. O Senhor anunciou que as suas profecias seriam cumpridas de imediato. A denúncia da falsa profecia, Ezequiel 13. Havia em Israel muitos falsos profetas que alegavam ser porta-voz do Senhor e garantiam às pessoas que tudo terminaria bem. Eles eram como os que se põem a cair num muro frágil para esconder os seus defeitos. O Senhor exterminaria da comunidade da aliança esses impostores. Seu julgamento chegaria como chuva torrencial, um vento violento,
um granizo destruidor que arremessaria ao chão os muros caídos, né? O Senhor também denunciou as falsas profecias que desviavam o povo com mensagens mentirosas, obtidas por adivinhações. Algumas interpretações, alguns interpretam a cevada e o pão, em Ezequiel 13:19, como o pagamento delas, mas é mais provável que os elementos mencionados fossem usados como parte dos seus rituais. Suas atividades tinham o efeito de debilitar os retos, e esses adivinhos na realidade incentivava os perversos a continuar em seus maus caminhos. O Senhor os exporia como fraudes e livraria o seu povo da influência negativa desses falsos profetas, né? A denúncia contra os líderes idólatras, né? Capítulo 14 de Ezequiel. O Senhor denunciou por idolatria vários dos anciões que viviam no exílio, mesmo que buscasse um oráculo divino pronunciado por Ezequiel, abrigava no coração o espírito idólatra. O Senhor responderia diretamente a tais indivíduos, eliminando-os da comunidade da aliança. Qualquer profeta que ousasse apresentar um oráculo a tais hipócritas seria punido com severidade, né? A destruição certa de Jerusalém. A presença de um remanescente justo em Jerusalém não impediria a destruição da cidade. Os indivíduos poderiam ser livrados, mas a ruína da cidade era certa. Para dar ênfase a esse ponto, o Senhor declarou que, mesmo que Noé, Daniel e Jó, 3 indivíduos aclamados pela retidão, residissem na cidade, ela não seria poupada. Esses homens escapariam, mas não conseguiria salvar ninguém, nem mesmo seus próprios filhos. A presença de Daniel nesse trio é problemática. A forma hebraica do nome é escrita de maneira destinada da que aparece no livro de Daniel. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel, enquanto Noé e Jó eram personagens da antiguidade. Alguns entendem que se tem em vista Daniel, um governante justo, que aparece num conto cananeu datado do segundo milênio antes de Cristo. Nesse caso, todos os 3 exemplos seriam de não-israelitas que viveram muito antes da época de Ezequiel. Outros, porém, fazem objeção a essa identificação, alegando que no Antigo Testamento não menciona essa figura lendária em nenhum outro trecho, e que o Senhor não empregaria um adorador de deuses cananeus como modelo de retidão. Homens e animais seriam destruídos pelo julgamento divino, o que viriam em forma de espada, fome, animais selvagens e praga. Além de preservar todos os indivíduos justos deixados na cidade, o Senhor também permitiria que alguns poucos perversos sobrevivessem e se juntassem aos exilados na Babilônia. Quando Ezequiel testemunhasse o grau do pecado deles, então saberia por experiência própria que o julgamento divino da cidade fora necessária e perfeitamente justo, né? Ilustração do pecado e do julgamento de Israel, capítulo 15. Jerusalém é a videira inútil, né? O Senhor extrai uma lição da videira silvestre, inútil para fins de construção. Como de costume, ela é usada como combustível. Uma vez queimada, seu estado carbonizado
torna ainda mais imprestável. Também se pode deixá-la no fogo até ser consumida por completo. Jerusalém era comparável a tal videira. O Senhor já havia rejeitado a seu julgamento do fogo, como a videira carbonizada. Ela não seria totalmente consumida. Capítulo 16, Jerusalém, a esposa infiel. O Senhor valeu-se de uma alegoria para ilustrar a ingratidão e a infidelidade dos cidadãos de Jerusalém. Em sua origem, Jerusalém era uma cidade cananeia, habitada por amorreus e hititas. Ela era como um bebê não desejado, jogado num campo e deixado à morte por abandono. Contudo, o Senhor preservou a vida da criança. Mais tarde, depois que cresceu, transformou-se numa jovem bela e madura. O Senhor firmou uma aliança de casamento com ela. Ela vestiu com belas roupas, deu-lhe alimento e a transformou numa rainha. A fama dela correu às nações. Embriagada com a sua riqueza e posição, Jerusalém voltou-se para outros deuses e nações. Construiu santuários pagãos, sacrificou seus próprios filhos aos ídolos e firmou aliança com as nações vizinhas. Ela se tornou pior do que uma prostituta, uma vez que receber pagamento dos amantes, ela pagava a eles. O Senhor a puniria com severidade pela ingratidão e pela infidelidade. Ele a expulsaria publicamente e a executaria. As próprias nações com as quais ela havia firmado aliança voltar-se-ia contra ela e a destruiria. Desenvolvendo ainda mais alegoria, o Senhor destacou que Jerusalém não era diferente da sua mãe e irmã infiéis a seus maridos e filhos, como os cananeus que residiam na cidade em dias antigos, os quais habitantes de Jerusalém sacrificavam os filhos e as filhas ao Deus pagão. Jerusalém, a exemplo dos povos de Samaria e Sodoma, visto aqui como irmãs, negligenciara a justiça e fazia coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Os pecados de Jerusalém chegavam a exceder os de Samaria e Sodoma. Ainda que fosse humilhada por causa dos seus pecados, o Senhor um dia restauraria a cidade. O Senhor renovaria sua aliança com ela e faria expiação dos seus pecados. Agora uma parábola sobre duas águias, Ezequiel 17. O Senhor usou outra parábola a fim de ilustrar verdades acerca de Jerusalém. Uma águia vigorosa chegou ao Líbano, quebrou o topo do cedro, transportou-o para uma cidade de mercadores e ali o plantou. Essa águia também levou algumas sementes da terra de Israel e as plantou num solo fértil, onde cresceram, formando uma videira com ramos cheios de folhas. Mas quando se aproximou outra águia, vigorosa as raízes e os ramos da videira cresceram em direção a ela. O Senhor anunciou então que a videira seria destruída pelo vento oriental. De acordo com a interpretação da parábola, conforme Ezequiel 17, a primeira águia representava Nabucodonosor, que levou para a Babilônia o rei de Jerusalém e alguns dos nobres. Faz-se referência à deportação de Joaquim e de outros em 597 a.C. O plantio da vinha representava a preservação de um remanescente de Judá, encabeçado por Zedequias, a quem Nabucodonosor nomeou seu rei vassalo. A segunda águia simbolizava o Egito, de quem Judá buscou auxílio
quando decidiu rebelar-se contra os babilônios. A destruição da videira indica o fim de Judá, que os babilônios puniria com severidade por causa da rebelião. Entretanto, o futuro não era inteiramente sombrio. O Senhor quebraria um ramo do topo de um cedro e o plantaria no monte alto, onde cresceria até se transformar numa árvore grande e frutífera, já que o ramo de cedro antes simbolizava o rei exilado, né? Vamos comparar em Ezequiel 17, 3 ao 4 com Ezequiel 17, 12. É provável que o ramo aqui mencionado refira-se ao futuro rei a quem o Senhor estabeleceria em Jerusalém, né? Agora capítulo 18, a responsabilidade individual. O povo de Deus citava um provérbio que dava a entender que estava sofrendo injustamente pelos pecados das gerações anteriores, né? O pecado dos pais, né? O Senhor corrigiu-lhe o pensamento falho, né? Deus sempre preserva os justos e se opõe aos perversos, sem levar em conta a condição moral dos ancestrais. Para ilustrar o seu pensamento, o Senhor escreveu: um homem reto, imaginário, que repudia a idolatria, o adultério e a injustiça, tal homem pode ter certeza de proteção divina. Contudo, se ele tiver um filho idólatra, adúltero e injusto, esse filho mau seria destruído, apesar da injustiça do pai, né? Porque o provérbio que o povo de Israel dizia, né? Que os filhos de Israel diziam, né? Os nossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, né? Representando que os pais tinham pecado e os filhos estavam pagando por isso, né? Mas na verdade o Senhor mudaria esse provérbio, nunca mais se diria isso, né? Porque a alma tanto do pai do filho pertence a Deus, mas a alma que pecar, esta morrerá. Na sequência, se esse tal perverso tivesse um filho justo, esse filho não seria considerado responsável pelos atos malignos do pai. Antes, seu avô, sua vida será preservada pelo Senhor. Cada um é julgado com base aos seus feitos, não nos atos dos pais. A lição para os israelitas era óbvia. Se estivessem sofrendo julgamento divino, isso significava necessariamente que eles, exemplo dos pais, eram maus, né? Em vez de reclamar de Deus, que Deus era injusto, precisava arrepender-se, deixar os seus caminhos perversos, pois Deus desejava que vivessem e não morressem. Um lamento pelos príncipes de Israel, Ezequiel 19. O profeta ofereceu pelos príncipes de Israel um lamento, que a semelhança das mensagens anteriores contém alguns elementos de parábola. A mãe dos príncipes, provavelmente a nação de Judá, ou cidade de Jerusalém, é comparada a uma leoa que criou vários filhotes. Um deles cresceu e se tornou um leão forte, que estraçalhava pessoas, mas por fim foi capturado e levado ao Egito. Referência ao injusto Joacás, levado cativo pelos egípcios em 609 a.C. Outro filhote cresceu forte e levou o terror à cidade, mas caiu numa armadilha. Foi colocado numa gaiola e levado para a Babilônia. Aqui se faz referência ao rei Joaquim ou a Zedequias, ambos levados ao exílio. Mudando de figura, o Senhor compara a mãe dos príncipes a uma videira frutífera que ele destruiu em sua fúria e replantaram numa terra no deserto. Tente-se em vista a queda e o exílio da nação ou da cidade de Jerusalém, né?
Agora a rebeldia do passado e do presente de Israel, capítulo 20 de Ezequiel. Quando alguns dos anciões no exílio chegaram para questionar o Senhor, este se recusou a responder-lhes. Em lugar disso, Deus disse a Ezequiel que repasse a história rebelde da nação. Desde bem cedo, quando o Senhor confrontou-se com o seu povo no Egito, eles resistiram à vontade de Deus, apegando seus ídolos. Depois que Deus os livrou da servidão e lhes deu a lei, eles se rebelaram no deserto. Apesar do Senhor ter proibido aquela geração de entrar na terra prometida, Ele preservou os seus filhos e os advertiu a não seguir nos passos dos seus pais. Entretanto, os filhos, ainda no deserto, pecaram contra o Senhor. Quando finalmente Deus os estabeleceu na terra, eles adoraram deuses cananeus em santuários pagãos. Os idólatras do tempo de Ezequiel não eram diferentes. Por consequente, o Senhor os purificaria por meio do julgamento e exílio. Depois de retirar os adoradores de ídolos, Ele restauraria a nação na terra. O povo então repudiaria o comportamento anterior e adoraria o Senhor em pureza, O fogo e a espada do Senhor. O julgamento recairia sobre Judá como um incêndio devorador na floresta. Ao levar os babilônicos em direção à terra, o Senhor brandaria sua espada afiada e polida, brilhando como um relâmpago. Essa espada levaria destruição por toda a terra em seu caminho à Palestina. Nabucodonosor chegaria a uma encruzilhada no caminho, onde uma via levava a Jerusalém e outra a Rabá, proeminente cidade amonita. Para determinar uma sequência de ações, ele usaria vários métodos de adivinhação, inclusive tirando flechas marcadas da aljava, consultando seus ídolos e examinando fígados. O Senhor faria com que todos os indicadores apontassem para Jerusalém. Nabucodonosor sitiaria e conquistaria a cidade e levaria seu povo ao exílio. Enquanto isso, os amonitas, ainda que arrogantes e hostis, não deveriam pensar que seriam poupados. A espada do julgamento do Senhor também recairia sobre eles, conforme Ezequiel 25. Jerusalém é uma cidade sanguinária, Ezequiel 22, do 1 ao 31. A corrupção dentro de Jerusalém tornara seu julgamento inevitável. Aqui se menciona alguns pecados específicos, inclusive a idolatria, o abuso de poder, a falta de respeito para com os pais, a negligência para com as viúvas e órfãos, a profanação do sábado, o incesto, o suborno, a usura, a violência tomava conta da cidade. Em todo o capítulo há referência de derramamento de sangue inocente. Os príncipes oficiais civis assumiam a liderança nesse sentido, oprimindo os pobres e indefesos. Até os líderes religiosos eram corruptos. Os sacerdotes não instruíam o povo na lei e não faziam distinção entre o sagrado e o profano. Os falsos profetas proclamavam mentiras em nome do Senhor. Quando o Senhor procurou um homem que intercedesse pela nação, não encontrou ninguém. Por consequente, ele purificaria a cidade por meio do julgamento e
e dispersaria o povo entre as nações, né? Agora, alegoria das duas irmãs, né? Ezequiel 23. Nós vemos que existe muito simbolismo, muita mensagem enigmática, né? Representações, né? Alegorias, né? Nesse parábolas, nesse livro de Ezequiel, né? E só conhecendo um pouco sobre este assunto para podermos entendermos, né? Do que o livro está se tratando e falando, né? Para ilustrar a infidelidade da nação, o Senhor usou uma alegoria em que comparava Samaria e Jerusalém a duas irmãs promíscuas chamadas Ualá e Olibá. Ualá significa sua tenda, e Olibá, minha tenda, está nela, né? Talvez o segundo nome reflita o fato de que Deus habita no templo em Jerusalém. As irmãs haviam se prostituído desde a mocidade no Egito, ainda que pertencesse ao Senhor. Não é claro se como esposa ou filhas elas cortejavam a favor das nações estrangeiras. Ualá, Samaria, buscou aliança com os assírios. Ela é retratada desejosa de soldados assírios, prostituindo-se entre os seus oficiais. Por ironia, seus amantes a mataram e levaram os seus filhos embora. Olibá, Jerusalém, testemunhou o destino da irmã, mas não conseguiu aprender com o exemplo dela. Ela também desejou os assírios, e depois voltou a atenção para os babilônicos e para outros povos, empregando-se em linguagem viva e imagens duras para retratar a sua ninfomania, exagero de apetite sexual da mulher. O Senhor avisou que seus amantes voltariam-se ainda contra ela. Os babilônicos chegariam contra a terra com todo o poderio militar e destruiria cruelmente a população. Olibá seria publicamente humilhada e sofreria o mesmo destino da sua irmã Ualá, né? A parábola da panela, Ezequiel 24. No mesmo dia em que os babilônicos iniciaram o cerco de Jerusalém, 15 de janeiro de 588 a.C., o Senhor deu a Ezequiel uma parábola que ilustra a queda da cidade. Jerusalém era como uma panela cheia de crosta, derramamento de sangue e de idolatria. Os habitantes da cidade era como carne e ossos cozidos numa panela. O fogo que queimava sobre a panela, o cerco babilônio cozinharia por completo a carne e queimaria os ossos, e ambos seriam, por fim, retirados pedaço por pedaço. É um retrato do exílio. A panela seria então deixada no fogo até que se queimasse suas impurezas, né? Agora Ezequiel 24, a morte da esposa de Ezequiel. O Senhor anunciou a Ezequiel que a sua esposa amada teria morte súbita, mas como uma lição concreta para Israel. O Senhor ordenou que o profeta não externasse luto por sua morte, conforme o costume. Em vez disso, poderia apenas gemer para si mesmo. Quando sua esposa morreu, logo depois Ezequiel obedeceu às instruções do Senhor. Ao observar o seu silêncio, as pessoas perguntaram-lhe o significado daquilo. Ezequiel explicou a eles não deveria chorar aquela amada cidade do seu templo, assim como eles se recusavam a lamentar a morte de sua esposa, né? Então você vê que até
A família, os filhos, a esposa do profeta servia de representação profética ao povo, né? Muitos até mesmo querem ser profetas, né? Mas ser profeta de Deus não é fácil não, né? Não é para qualquer um. Quando por fim a cidade caísse, um fugitivo traria notícia a Ezequiel. Naquele momento o Senhor poria fim à mudez do profeta, né? Ele então falaria abertamente aos sobreviventes da catástrofe, advertindo-os e incentivando-os. O julgamento contra as nações vizinhas, né? No capítulo 25 temos a profecia contra Amon, Moabe, Edom e a Filistia, né? Assim como Isaías, também Jeremias profetizou contra o julgamento contra outras nações, porque Deus, Ele é Deus soberano, né? Ele é soberano entre todas as nações e todos os povos, né? Então aí por isso nós vemos o julgamento também em outras nações. Essas 4 nações eram as vizinhas mais próximas de Judá, que se regozijaram com a destruição de Judá pela Babilônia. Ezequiel prediz aqui que elas, e a mesma sorte como Jeremias, também fizeram. Nabucodonosor submeteu os filisteus quando capturou Judá, e 4 anos depois invadiu Amon, Moabe e também Edom. O julgamento de Tiro. Ezequiel 26. Esta visão sobre Tiro foram dadas a Ezequiel no mesmo ano da queda de Jerusalém, isto é, 11º ano de Ezequiel. 11º ano, Ezequiel capítulo 26, né? O capítulo 26 fala sobre o assédio por Nabucodonosor da assolação permanente de Tiro. Logo no ano seguinte, Nabucodonosor sitiou a Tiro e levou 13 anos para conquistar essa cidade, de 587 a 574. Tiro era uma cidade situada a 96 km ao noroeste de Nazaré. Era uma cidade dupla, parte numa ilha e parte num continente. Uma planície fértil, bem irrigada, ao sopé ocidental da Cordilheira do Líbano, 8 km ao sul do foz do rio Leontes. Foi a grande potência marítima no mundo antigo e estava no fastígio da sua glória, que durou 12 ao 12º ao 16º século a.C., possuindo colônias nas costas noroeste da África, Espanha, em Bretanha, dominava o comércio do Mediterrâneo, passando pelo seu porto as mercadorias de todas as nações. Era a cidade formosa, por seu resplendor e riqueza fabuloso. Subjugada pela Babilônia, ou por Nabucodonosor, deixou de ser potência livre. Foi adiante submetida pelos persas e outra vez por Alexandre o Grande, né, da Grécia, 332 a.C., que a capturou construindo um muro de 1 quilômetro de largura do continente à ilha. Nunca mais recuperou a sua glória antiga. Durante séculos tem sido uma penha descalvada onde os pescadores estendem suas redes para enxugá-las. O cumprimento impressionante da profecia de Ezequiel de nunca mais ser nunca mais substituiria, né? No capítulo 27
Tiro, senhora do Mediterrâneo, é tratado sobre a figura do majestoso navio de beleza incomparável, carregado de mercadorias e tesouros das nações, prestes a se submergir, né? Agora no capítulo 28, 19, a profecia aborda sobre a derrocada do orgulho do rei do Egito, o qual no trono da sua ilha inacessível, inexpugável, zombava de qualquer ameaça à sua segurança. O julgamento de Sidom. Sidom, cidade de destaque, também sofreu o julgamento divino. A exemplo do Tiro, ela haveria tratado o povo de Deus com hostilidade. O Senhor destruiria os sidônios com pragana e espada. O Senhor um dia restabeleceria seu povo em sua terra, onde este viveria em paz, livre das ameaças dos vizinhos hostis, como Sidônios, Tiro, Filistia, Edom, Moabe e Amon. Perspectiva espiritual. O diabo usava Tiro, assim como Babilônia, propagar seus falsos ensinos ao mundo inteiro. Os navios de Tiro viajavam por todos os cantos do mundo antigo, propagando a perversa religião de Tiro. Até Israel também foi afetado. O reino do norte chegou a ser dominado por Jezabel, que era filha de um sacerdote de Tiro. Note que à medida que Ezequiel descreve a atitude de orgulho e rebelião peculiar desta cidade, ele tem em vista também a verdadeira fonte do poder que domina a cidade e seus líderes. Os primeiros 4 versículos do capítulo 28 refere-se ao príncipe de Tiro, que ele fora a verdadeira monarca do povo. Ele orgulhou-se a ponto de pensar que era igual a Deus. Ezequiel revela o poder que motivava este príncipe, o poder de Satanás, o qual é mencionado aqui como o rei de Tiro. Ezequiel não se refere aqui a um rei terrestre, porque a descrição dada é a de um ser sobrenatural, declarando como sendo o sinete da perfeição, cheio de sabedoria. Ele habitava no Éden. Não se deve confundir aqui o Éden de Adão e Eva, o jardim de Deus, que também é chamado a montanha do Senhor, onde as ruas são pavimentadas de pedras, né? A descrição mais notável deste ser prende-se ao seu nome, que é chamado de querubim da guarda ungido, sendo que os querubins são anjos mais elevados ao trono de Deus. Este ser por algum tempo deveria ter tido uma posição muito elevada na hierarquia celestial. Certo dia Deus permitiu que a fidelidade deste querubim fosse provada, mas devido ao seu orgulho ele falhou. A iniquidade foi achada nele. Em resumo, ele foi expulso da sua posição. A descrição de Ezequiel sobre isso, inclusive aqui no capítulo 28 de Ezequiel, nós vemos uma alusão sobre Satanás, né, sobre a pessoa de Satanás, que era um querubim ungido, que queria ser como Deus, igual a Deus, né? Então a exaltação de Tiro, do príncipe de Tiro lá, Deus acaba usando acaba até mesmo usando essa alegoria, né, para mostrar até mesmo algumas realidades espirituais, né, que na verdade ele dá uma alusão. Deus ao mesmo tempo está falando de Tiro e ao mesmo tempo começa a falar sobre Satanás, que era um querubim ungido, né?
Relacionamento entre este ser sobrenatural, que é Satanás, né, o príncipe de Tiro. Antecipa o futuro relacionamento entre Satanás e o anticristo, através da história. Satanás tem delegado seu poder e autoridade a monarcas perversos, com a intenção de contrariar os planos de Deus. Esta longa lista de monarcas ou príncipes chegarão ao fim com o tirano dos tiranos, que é, no caso, o anticristo, né? Livramento do Egito, capítulo 29 de Ezequiel. Quando Nabucodonosor suspendeu o cerco de 13 anos contra Tiro, Ezequiel recebeu uma mensagem a respeito do Egito. Devido ao longo cerco de Tiro, não houve paga para o seu exército. Então o Senhor lhe daria o Egito como recompensa ao seu exército. A notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel 33. Após receber a notícia, Ezequiel declarou aos poucos ímpios deixados em Judá seriam exterminados. Este capítulo termina fazendo uma abordagem da popularidade do profeta. Embora estivessem empolgados com os seus discursos, continuarias impenitentes, e o desejo de Deus era que deixasse os seus maus caminhos e vivesse, né? Agora, acusações contra os pastores de Israel, Ezequiel 34. Responsabilidade pelo cativeiro, né, de Israel. Israel aqui é diretamente sobre os reis e sacerdotes gananciosos e cruéis que havia explorado e desencaminhado o povo. Servindo isso de fundo de cenário, Ezequiel teve uma visão do futuro pastor do povo de Deus, uma pessoa do Messias vindouro, brotaria de Davi, sobre o qual nunca mais o povo sofrerá, e haverá chuvas de bênçãos, né? Ezequiel 35, a condenação de Edom. Tendo sido levados os habitantes de Judá e Israel, Edom pensou que chegaria a oportunidade de se apossar dessas terras. Mas cerca de 3 anos depois, Edom teve a mesma sorte, né? Teve a mesma ruína. A terra de Israel será abatida. Ezequiel 36, assolada agora, tornar-se-ia um dia qual o jardim do Éden, povoada de um Judá e um Israel arrependidos. Isto acontecerá não por amor a eles, mas para a glória do nome do Senhor. Israel revive, né? Ezequiel 37, né? O bastante conhecido vale de ossos secos, né? Onde o Senhor pergunta para Ezequiel se esses ossos podem reviver. Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes, né? Então ele está falando sobre a nação, né? Que estava praticamente morta, destruída, né? Sem vida, né? Mas que Deus haveria de fazer dele novamente um novo exército, né? A visão de ossos secos retrata de maneira vívida a restauração miraculosa de Israel. Nela o profeta viu um vale cheio de ossos secos e soltos, representando o povo disperso de Israel. Entretanto, de repente os ossos começam a se juntar e aparecer tendões, carne sobre eles. O sopro de vida entrou nos corpos, e uma multidão de seres vivos pôs-se de pé no vale. Assim também o Senhor faria sobreviver miraculosamente a nação. Ele a livraria do túmulo do exílio, colocaria seu espírito em seu meio e estabeleceria mais uma vez
na terra prometida, né? Então ali Ezequiel 37 é uma terra, é uma profecia de restauração, né? Claro que a profecia primária é para Israel, mas as aplicações desta palavra, elas são várias, né? Porque Deus, Ele dá vida, Ele ainda renova, né? Ele ainda vivifica, né? Israel e Judá são reunificados. O dia da restauração também seria um dia de reunificação para Israel e Judá. Para ilustrar isso, o Senhor mandou que Ezequiel tomasse duas varas, uma representando o reino do norte e a outra o reino do sul, e as segurasse juntas, como se fosse uma. Do mesmo modo, o Senhor devolveria os exilados de Israel e de Judá à terra, e voltaria a formar com eles um reino. Ele levantaria um novo rei davídico, ideal para liderá-los, estabeleceria com eles uma nova aliança e mais uma vez habitaria no seu reino, né? Agora o capítulo 38 fala sobre Gog e Magog, né? Esses capítulos descrevem uma invasão de Israel por nações distantes, liderados por Gog da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. As tentativas de identificar Gog como uma figura histórica não convence. Magog, Tubal e Meseque são mencionados em Gênesis, né? Também em Crônicas, filhos de Jafé. Nos dias de Ezequiel, os descendentes deles habitavam o que é hoje a Turquia Oriental. De acordo com Ezequiel 38, 5/6 entre os aliados de Gog estava a Pérsia, Cuxê, atual Etiópia, Put, atual Líbia, Gomer, filho de Efer, cujos descendentes residem no extremo norte de Israel, e Bet Togama, de acordo com Gênesis 10:3. Togama era filho de Gomer. Ezequiel previa um tempo em que os exércitos dessas nações atacariam Israel confiante. O Senhor interviria com poder e livraria miraculosamente o seu povo, né? Acredita-se que essa batalha de Gog e Magog, ela ainda nunca ocorreu, né? Conhecida também como Batalha do Armagedon, onde também o livro de Apocalipse fala e haverá de destruir a nação de Israel, porém Deus ele vai intervir, vai socorrer o seu povo. Um terremoto violento abalaria a terra, e os exércitos inimigos em pânico voltariam uns contra os outros. O Senhor faria chover granizo e enxofre sobre eles. A matança seria comparável a um grande sacrifício. Aves e animais selvagens devorariam a carne e o sangue dos guerreiros inimigos. Mesmo com essa assistência do reino animal, o povo de Israel levaria 7 meses para dar fim a todos os cadáveres, né? As armas dos inimigos forneceriam ao povo de Deus um suprimento de combustível que duraria 7 anos. Uma vez que essa profecia não ocorreu a nenhum fato histórico conhecido, é melhor compreendê-la como algo que ainda aguarda cumprimento. Gog e as suas hordas simbolizam a posição do reino de Deus que ocorrerá no final dos tempos e será esmagada com violência, né, conforme Apocalipse. Os irmãos podem fazer uma comparação lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 8 e 9. A restauração da pureza do culto, Ezequiel 40 ao 48.
Nessa divisão do livro, o Senhor deu a Ezequiel uma visão de Israel restaurado, onde trata largamente de pormenores do templo. Não se cumpriu esta visão quando os exilados voltaram da Babilônia, né? Tem muitas profecias, nós vemos para se cumprir ainda, né? Muito evidentemente prediz a era messiânica. Alguns interpretam no literal como significado que as 12 tribos um dia tornarão a habitar aquela terra e serão distribuídas exatamente como aí está indicado, que o templo será literalmente edificado com todas as particularidades especificados e que haverá literalmente sacrifício de animais. Chamam-no do templo do milênio. Outros interpretam figuradamente considerado a previsão metafórica da era cristã toda sobre a descrição simbólica de uma nação revivificada e restaurada e glorificada, né? Esse templo da visão de Ezequiel, com seus pátios e a disposição das suas partes e utensílios, apesar de conter muitas variações, obedece mais ou menos o plano geral do templo de Salomão. Deus habitaria neste templo para sempre, né? Ezequiel 43:7. Tal modo de falar certamente não visa um templo no sentido literal ou material. Deve ser uma representação figurada de alguma coisa, porque Jesus em João 4:21-24 abrogou o culto ao templo, e no céu não haverá templo, né, como está escrito em Apocalipse 21, versículo 22. Ofertas e sacrifícios, né? Não se atina porque deva haver sacrifício sobre o reinado do príncipe. A Epístola aos Hebreus declara explicitamente que tais sacrifícios foram cumpridos e abolidos na morte de Cristo, uma vez para sempre. Os que julgam que esse templo é literalmente um templo no milênio, acham que tais sacrifícios de animais serão oferecidos pela nação judaica ainda não convertida, ou que os sacrifícios serão comemorativos à morte de Cristo, né? A torrente de águas purificadoras, né? Águas vivificantes ou purificadoras, né? Que darão vida, né? Esta é uma das mais sublimes passagens de Ezequiel, né? Essas águas que procedem debaixo do altar, inclusive, né? Joel e Zacarias também falaram dessa torrente. Joel 3:18, Zacarias 14:8. Parece ser uma figura de um rio de água viva do céu. Apocalipse 22:1-2. Qualquer que seja o modo específico ou literal de entender essa água, certamente sem forçar em nada o sentido, pode de modo geral considerar uma bela figura das influências benéficas de Cristo, que procedem de Jerusalém e se espalham numa torrente cada vez mais larga e mais profunda pelo mundo afora, abençoando as nações com as suas qualidades vivificantes até a eternidade celestial, né? Graças a Deus e glória a Jesus. Por isso chegamos no final de mais uma aula. Irmãos, pode ver que foi um pouquinho de sacrifício, né? Estou na cama com a perna paralisada, né? Mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. E assim eu quero agradecer aos irmãos pelo esforço, também pela dedicação que os irmãos estão tendo, né? Porque sem esforço, sem dedicação, nós não conseguimos também chegarmos a lugar algum, né? E através da oração, através da graça de Deus, né?
com certeza, né, vamos chegar até o fim, né? Então os irmãos não esqueçam de ler os livros, né, responder os questionários, assistir as nossas videoaulas, né? E assim nós vamos encerrar nossa lição de Ezequiel, recitando a nossa divisa, né? No 3, 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensine o justo, e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9, 9. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Ore por nós.